Meus amados, a graça e a paz em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Respondendo algumas perguntas de alguns membros que têm me perguntado como Deus responde a nossa oração. Bom, o princípio para Deus responder a nossa oração é o conhecimento. Conhecer o que está escrito. A Bíblia fala que Deus vela para cumprir a sua palavra. Deus não vela para cumprir nem a minha e nem a sua vontade, mas a palavra dele, ele cumpre. Diz a palavra do Senhor, lá em Isaías 55:11, que Deus vela para cumprir a sua palavra e que nenhuma palavra sua volta para ele vazia, sem surtir os efeitos sobre a terra. O que significa isso? Significa que Deus, ele responde uma oração que cita a sua palavra no meio desta oração. Grande exemplo é dessa forma: Deus Todo-Poderoso, eu entro à tua presença em espírito e em verdade, pois a tua palavra diz que tudo que eu pedi crendo, em nome do Senhor Jesus, isso vos será feito, conforme a palavra do Senhor que está ali em João, capítulo 15, verso 7. A Bíblia fala que o Senhor realiza o desejo do meu coração, conforme Salmos 37, versículo 4. Pai, a tua palavra diz que o Senhor é Deus fiel, Deus justo, que o Senhor nos conhece antes do ventre da nossa mãe, conforme Efésios, capítulo 1. Sonda o Senhor o meu coração. Veja o Senhor que eu não estou sentado na roda dos escarnecedores. Salmos 1. Eu medito na tua lei de dia e de noite. Salmos 1. E nesta lei eu tenho me debruçado. Meu Deus e meu Pai, eu tenho visto que o Senhor é Deus que lançou o teu favor para muitos no passado. Amados, para você fazer uma oração diante de Deus, você tem que citar referências, porque Deus ele vai sondar seu coração. Tudo aquilo que você fala diante de Deus vai ser sondado do seu coração. Ora, Deus não dá nada a ninguém se não for por méritos, por merecimento. Dobrar o joelho cansado, orar a Deus, se dedicar a Deus, estar na presença de Deus é necessário. Deus vai dar tudo o que eu quero? Claro que não. A Bíblia fala que Deus sonda o seu coração. Um belo dia, eu, ainda novo no Evangelho, eu pedi para Deus R$1 milhão. E aí Deus me deu na faixa aí de uns R$270. E eu falei, mas Senhor, o Senhor me deu tão pouco. E Deus falou assim, é o suficiente para você sobreviver no dia de hoje. Porque se você pega R$1 milhão, você ia para a praia, você ia fazer isso ou aquilo. E Deus falou comigo na minha consciência e eu entendi, amado, que se eu pego R$1 milhão, eu voltava para o mundo, para a noitada, para a esbórnia. Porque Deus, amado, sempre responde a nossa oração. Mas é por medida, é segundo a nossa necessidade. Não adianta você pedir muita coisa para Deus. Peça para Deus o suficiente para você sobreviver. E se possível, Senhor, aumenta as minhas moedas, porque isso é desejo do meu coração. Isso também funciona para a cura, funciona para tirar um filho ali do mundo, mas você tem que citar a palavra de Deus no meio da sua oração. Se você não cita a palavra de Deus, a sua oração não passa do teto, porque Deus vela para cumprir a sua palavra e não a nossa oração. Então, amado, como é que ele responde? Como é que eu posso orar a Deus, o Todo-Poderoso? Como é que eu posso orar? Qual é o tipo de lugar que eu posso orar? Em que pensamento eu tenho que ter neste momento? Só posso orar para Deus? Posso orar em nome de Jesus? Ora, é o nome de Jesus que está acima de todo nome. A sua oração também tem que ser selada em nome de Jesus, porque Ele é teu advogado. É Ele que intercede por você diante de Deus. Então é o nome de Jesus que te gera crédito para você se achegar diante de Deus. Milhares de perguntas, amado, é feita diariamente à igreja, ao sacerdócio, quando se trata de oração. Então a Bíblia, ela é muito clara.
Porque devemos orar, amado. Se Deus pode todas as coisas, por que devemos orar? Se Ele pode nos dar todas as coisas. Então é melhor para mim e para você debruçar o nosso joelho. Orar a Deus em espírito e em verdade. Por que eu devo orar? Um dos maiores, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, equívocos que nós, seres humanos, cometemos, é tentar criar o nosso próprio Deus, a nossa própria noção de Deus. Ora, quando você ora a Deus, o Todo-Poderoso, você mostra reverência. Quando você dobra o seu joelho, você mostra que você precisa de algo superior para estar te ajudando nisso ou naquilo ou te direcionando. Então, oração, você tem que demonstrar reverência, consagração. A Bíblia fala, eu amo aos que me amam e aos que de madrugada me buscam me acharão, conforme ali, Provérbios capítulo número 8. Amado, nós não podemos buscar a idolatria. Nós não fazemos isso em relação àquilo que é idolatria. As imagens de escultura, os terreiros, isso ou aquilo. Não, a Bíblia fala que o salmista Davi falou dessa forma: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós não podemos ter ideias erradas a respeito de Deus. Olha, Deus é soberano. Deus, ele é fiel. Nós temos que considerar Deus, amado, como se fosse ali um amigo. Jesus é homem, ressurreto. Sabe as nossas aflições. Então nós temos que chegar diante de Deus, diante desse amigo, e falar: Senhor, lembra o Senhor, Pai, daquela mulher que tinha uma causa diante do juízo, e ela importunava ele de dia e de noite, para que ela julgasse a sua situação. Então eu venho na tua presença como esta mulher. Eu vou orar hoje, ainda que o Senhor não me responda, eu vou orar amanhã. Ainda que o Senhor não me responda, eu vou orar depois da manhã. Mas, Senhor, apressa-te ao meu socorro, porque faço das minhas palavras como as palavras do salmista Davi. Amado, tudo que você for falar diante de Deus, você tem que citar as referências da palavra de Deus. Imaginar Deus como um amigo que está do seu lado. Deus não é um ser incomunicável. Ora, sobe a oração, desce as bênçãos de Deus. A Bíblia é muito clara sobre a palavra do Senhor. Deus cria o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ele cria o homem para ter contato com o homem. A Bíblia fala que o Espírito Santo é o ajudador, é o consolador. E na hora que você for orar, você fala assim: Senhor, ainda que eu não saiba colocar as palavras certas na minha oração, Espírito Santo, eu te peço ajuda, porque tu és o ajudador e o consolador. Amado, você vai ter que citar as palavras de Deus no meio da sua oração. Deixar Ele alcançar o teu conhecimento, porque a palavra do Senhor diz que o povo está perecendo por falta de conhecimento. Você tem que ser orientado pelo próprio Espírito Santo na hora de orar diante de Deus. Deus, ele é fiel, amado. Peça a Ele com todo o teu coração, com toda a tua fé, porque a Bíblia fala que a fé é a certeza de algo que se espera, convicção de fatos que não se vê. Fé não é crer, fé é ter certeza que algo vai acontecer, ora a Deus e aquelas coisas começam a acontecer. O crer é crer que Deus existe, que existe o mundo, os principados e as potestades, as hostes do mal. Isso é crer no mundo espiritual. Agora a fé é trazer do reino aquilo que não existe na terra. Mas o que nós precisamos, amado, é entender que Deus não é do jeito que eu penso ou quero. Deus é do jeito dele, da maneira dele, conforme ele mesmo se revelou ali em Êxodo capítulo número 3 em diante, nas Escrituras Sagradas. Um ser, amado, pessoal, que deseja um relacionamento com o ser humano, obra da sua criação, conforme Isaías 55:6.
Com certeza Deus, amado, poderia realizar todo o sonho que nós pedimos a Ele. Mas Ele vai olhar a nossa capacidade. Ele vai olhar se nós suportamos isso ou aquilo. E Ele vai nos entregar aquilo que é de direito nosso, conforme nós conseguimos dominar. Muita gente pede muito dinheiro para Deus, mas não sabe dominar o dinheiro. É pegar em dinheiro, amado, e voltar para o mundão. É a vida começar a andar e começa a voltar para o mundo. Porque senão fica fácil demais. A Bíblia fala que Deus, ele trata com o vaso. Tem gente que pega em dinheiro e sai arrotando que está rico. Cuidado. Uma coisa é você dar o testemunho, outra coisa é você, no seu coração, querer passar a soberba para as pessoas. Cumprir os seus próprios propósitos sobre a terra e não os propósitos de Deus. Enriquecer diante de Deus também significa suprir a obra, ajudar a obra. A Bíblia fala, amado, que tudo que tu leva diante de Deus, como dízimo, repreende o migrador, o cortador, o destruidor, o devorador na tua vida. Mas entenda outra coisa, amado. Tudo que você leva em oferta junto com o teu dízimo, a Bíblia fala que a semente que cai em terra fértil também prospera 30, 60, 100 por um. Então, pessoas que entram em determinados empregos não entendem nem o que é primícia. Olha, a primícia é o primeiro. É honrar a Deus antes de todas as coisas. Você quer ser próspero? Honra a Deus antes de todas as coisas. E a partir do momento que você honrar a Deus, aí você pode ir lá em Malaquias capítulo 3 e falar: Senhor, eu tenho te honrado. Eu tenho entregue meu dízimo, minha oferta. Eu estou fazendo prova do Senhor. A tua palavra diz que o Senhor abriria as janelas do céu e eu faço prova segundo esta palavra. Aqui diz, e está escrito, que o Senhor me abriria a janela do céu e derramaria sobre a minha cabeça bênção sem medidas. Eu quero saber se o Senhor vai cumprir essa palavra, porque eu tenho sido fiel. E aí você pode falar com propriedade. Mas as pessoas querem pedir para Deus antes de tomar as suas posições. A Bíblia fala: honra-me com o teu pouco, sobre o muito eu te colocarei. Servo bom e fiel. Me honraste com o teu pouco, sobre o muito eu te colocarei. Então, para isso, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que nós temos a ferramenta chamada Bíblia Sagrada, a palavra de Deus que estabelece todas as coisas pelo princípio da oração, conforme 2 Crônicas, capítulo 7. Então, onde eu devo orar? Não, amado, você escolhe um canto reservado na tua casa, faz um propósito de 7 dias, 14, 21 dias. Peça para Deus mudar a sua vida financeira. A oração nada mais é do que um diálogo. É uma conversa. Tem gente que chega diante de Deus e fala: ó Deus, ó meu Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não, amado. A oração não está passando do teto. A oração é sinceridade. Deus, eu entro na tua presença. A minha dificuldade é essa. É isso que eu estou passando. Eu quero saber se o Senhor pode ou não me ajudar. Faz um propósito diante de Deus que eu tenho certeza que Ele vai se revelar para você. Mostra para Deus a tua necessidade conforme Salmo 37. Uma conversa com Deus, amado, é um fruto de um relacionamento, de uma amizade. Deus aguarda pela nossa oração, pela nossa conversa com Ele, conforme Isaías 65:1. É através da conversa, que nós chamamos de oração, que nós podemos ter, amado, essa intimidade, comunhão com Deus, o Todo-Poderoso, conforme ali Jeremias capítulo 33, verso 3. Por isso, não faz sentido repetir as frases ou fazer uma oração de qualquer jeito. Eu não posso chegar diante de Deus e falar qualquer coisa. Não, amado. Eu tenho que sondar. Um belo dia, eu passei em um determinado lugar e falei: Senhor, eu queria isso. O Senhor pode me dar? Amado, 4 dias depois eu ganhei a lamante quiaça, se você entendesse esses mistérios. Eu também, amado, não preciso desvirtuar a palavra de Deus. Eu não preciso falar isso ou aquilo de forma eloquente diante de Deus. Não, é o meu jeito, é a minha sinceridade. A Bíblia fala que é um coração sincero e contrito, Deus não rejeita. Então, amado, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, se eu estou de pé ou se eu estou caído, eu estou em sinceridade de espírito. O corpo pode estar em pé, mas a minha alma sempre está lá nos joelhos, conforme ali o Salmo 51:17, o Salmo do salmista Davi. A Bíblia diz, amados, que nós devemos orar.
Orar sem cessar. Eu oro a Deus até Deus responder toda a situação da minha vida conforme 1 Tessalonicenses capítulo 5. O que significa, amado, que nós temos que adquirir comunhão com Deus, uma conversa agradável, ser sinceros com o Senhor constantemente, o tempo todo. Isso é possível. Uma pessoa desenvolver um relacionamento com Deus no joelho. Você quer ser respondido por Deus? Fica sempre no joelho. Fala para Ele as tuas necessidades. Fala por que você precisa disso ou daquilo. Mostra para Ele que você tem um plano de negócio. Mostra para Ele que você é dizimista e ofertante. Faz prova da palavra dele, de Malaquias capítulo 3. Amado, nas finanças só assim. Na cura, você fala para Deus: Senhor, o migrador tem entrado na minha vida. Eu tenho gastado com isso ou com aquilo. Retire isso da minha vida, porque está acabando com a minha vida, até mesmo financeira. Todo mundo pensa que doença tem a ver só com doença. Não, amado, tem a ver com o mundo financeiro também. Porque quando você está doente, você está gastando e desviando o teu direito e a tua herança. Muitas vezes nós precisamos falar, amado, de forma sincera. Precisamos confessar algo para Deus, os nossos erros, os nossos acertos. Conforme ali Filipenses 4. Em João capítulo 1, muitos vão diante de Deus e se perguntam com si mesmos: eu devo orar isso ou aquilo? Ora, amado, tudo que você quer falar. Não se preocupe com o diabo. Tem gente que tem medo do diabo. O diabo vai ouvir minha oração, amado. Quem é o diabo? Obra e fruto das mãos de Deus, Lúcifer, que era anjo de luz. Quando ele tenta contra Deus, Deus só falou assim: cai por terra os inimigos de Deus, e ele caiu por terra. Mesmo que o diabo ouça, ele não tem o poder, ele nunca vai ter poder para desfazer uma oração feita diante de Deus. Deus, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, é fiel. Vamos buscar intimidade com o Senhor. Orar a Deus em espírito e em verdade, mostrar um coração sincero e contrito. Muito é agradável a Deus o homem ou a mulher que se ajoelha, que se debruça diante do Senhor e fala: Senhor, eis-me aqui, eu preciso mudar esse quadro da minha vida. O Senhor pode mudar esse quadro da minha vida porque a tua palavra diz: pedi e dá-se-vos-á, a boa medida, recalcada e sacudida. Amado, cada frase que você for colocar diante de Deus, você tem que colocar a palavra dele pelo meio. Porque Deus vela para cumprir a palavra dele, entenda isso. Você pode usar várias palavras de Deus, por isso você tem que ler, buscar, se debruçar sobre a leitura da Bíblia. Então, amado, nós temos que se achegar diante de Deus diligentemente. Orar na certeza que Deus está nos ouvindo. O caminho é Jesus Cristo, a verdade é a vida. Eu tenho que selar sempre em nome de Jesus, Pai. Ouça a minha oração. A Bíblia fala, Pai amado, que é um coração sincero e contrito o Senhor não rejeita. Sonda o Senhor meu coração. Veja se eu estou sincero, veja se eu estou contrito, mas eu preciso de uma resposta. A Bíblia fala que o Senhor é sim ou não. A Bíblia fala que o Senhor faz diferença entre vasos de honra e de desonra. Por acaso eu sou de desonra ou eu sou de honra? Então, Pai, sonda o meu coração, mas entrega segundo o meu direito. Então, por diversas vezes você vai criar, amado, a sua própria oração. Não precisa você seguir a minha oração, mas você tem que falar a palavra de Deus pelo meio, citar livros. Você não é vaso de honra, está lá no livro de Romanos. Peça o que quiseres, está lá em João 15, 7. O desejo do teu coração, está lá em Salmos 37. As coberturas do Espírito, está lá em Romanos 3. As bênçãos dadas antes do ventre, está lá em Efésios 1. Contra quem você está lutando? Está lá em Efésios 6. Amado, ou você entende como orar a palavra de Deus, ou então você vai ficando fora das bênçãos do Senhor. A oração que nós devemos fazer diante de Deus é falar para Ele já de cara
A tua palavra diz, e por isso me debruço diante do Senhor, dobro o meu joelho, porque a tua palavra me garante. Se você fala desse jeito com Deus, o próprio Deus se inclina para ouvir a tua oração, e Ele vai te responder, creia. 21 dias Ele está te respondendo. Jesus, amado, nos ensinou uma oração para que seja repetida pelos séculos dos séculos, conforme ali o livro de Mateus, aonde ele fala claramente aos seus discípulos das vãs repetições, das ladainhas. Ora, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Deus Todo-Poderoso, santo, santo, santo é o teu nome. O Senhor está sentado no alto trono e sublime, e eu estou sobre a terra. Ouça o Senhor a minha oração, porque eu entro na tua presença agora. Aí presta atenção. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia de hoje. Pai, eu te peço a comida diária. Eu te peço o alimento. Eu te peço, Senhor, isso ou aquilo. Perdoa, Pai amado, as minhas ofensas se eu fui mal com alguém. Se eu falei isso ou aquilo. Você tem que completar aquilo que está escrito, amado, no Pai Nosso. Jesus está nos ensinando como orar. Então, amado, ou você entende esses mistérios, orar a Bíblia Sagrada segundo a palavra de Deus, ou então você vai perecendo. Começa ali no Salmos número 1, versículo por versículo, pegando discernimento, vai até o Salmo de número 150, orando a palavra de Deus, e Deus vai cumprir toda a palavra dele sobre a tua vida. Senhor, que venha o teu reino, que venha a tua vontade, que venha o teu poder, que venha a tua graça, conforme os Salmos, conforme Mateus 6:10. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Amado, perdoa, Senhor, os meus erros, os meus pecados. Jesus só está parafraseando a maneira que você tem que orar diante de Deus. Jesus só está falando, amado, para você pedir segundo o que está escrito. Não nos conduza, Senhor, à tentação, me arranque disso, me tira disso, me livra disso. Não deixe que o homem adentre a minha casa, não deixe que ele roube os meus bens, adquirido com tanto sacrifício. Livra-nos do mal, livra os meus filhos das drogas, livra os meus filhos, Senhor. Porque teu é o reino, o Senhor é soberano, está assentado no alto sublime trono, conforme Hebreus 1. Teu poder, a majestade, o Senhor deve ser glorificado e exaltado, porque se o Senhor me responde, Senhor, eu selo com um amém. Mas você tem que aprender a orar a palavra, porque é dever de todo filho de Deus, por conhecimento, orar a palavra de Deus. Por mais que a oração seja feita desta forma, a Bíblia fala que Deus vela para cumprir a sua palavra, que nenhuma palavra dele volta para ele vazia sem antes surtir os efeitos sobre a terra, conforme Isaías 55:11. Então, para que você não pereça, você tem que ler Bíblia. A Bíblia, amado, é clara em relação à palavra de Deus. Todas as nossas orações devem se dirigir somente a Deus, segundo a palavra de Deus, porque Ele é o único e suficiente Salvador, conforme ali Salmos de número 73:25. Não existe sequer uma passagem na Bíblia ensinando que a oração deva ser feita a outros deuses, que não seja a Deus o Todo-Poderoso. Jesus falou, qualquer coisa que pedir ao meu Pai, crendo, isso vos será feito em meu nome. Então todo pedido tem que ser suplicado em nome de Jesus. A intercessão, a ação de graça, a adoração deve ser feito, amado, exclusivamente a Deus, conforme Salmo 62:1. O que nós precisamos lembrar é que Deus é um ser poderoso. Ele é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Cada um na sua função. O Espírito Santo nos consola e nos ajuda. Jesus advoga e Deus sentencia como um martelo de um juiz. Mas entenda, são três pessoas distintas e diferentes. Deus com a sua sabedoria e o seu poder
soberano. Jesus fala, somente o meu Pai sabe o dia do fim. Quando chega para questionar ele a respeito de uma herança, ele fala, quem foi que me deu autoridade para isso? Então Deus, ele delegou a autoridade a Cristo e delegou a autoridade ao Espírito Santo. 3 pessoas diferentes, mas com o poder de um mesmo Deus. Um Deus triuno, mas com características diferentes, pessoas diferentes. Então o Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, juntamente com o seu Espírito Santo, quer fazer uma grande obra sobre a vida do ser humano, a comunhão através da oração, um relacionamento com os filhos dele, conforme ali, 2 Coríntios capítulo 13. Nós, amado, tem que dar importância. A importância ao diálogo com Deus, ao diálogo com o Senhor Jesus, que é o nosso melhor amigo, conforme João 15,15. Jesus é amigo fiel. O Espírito Santo é a nossa consolação, conforme João 14,16. Nós temos que aprender a conversar com Deus. Quando eu vou me ajoelhar, geralmente eu falo assim, olha, Espírito Santo é meu ajudador, meu consolador, me ajuda a orar diante de Deus, a trazer uma sentença dos juízes. Você tem que começar com inteligência, pedindo especificamente a Deus o que você quer, para que Ele te ensine a orar. Me ajuda, conforme João 16, verso 23. A oração em nome de Jesus sela tudo no mundo espiritual. Satanás não pode derrubar uma oração feita em nome de Jesus. A Bíblia vai mais além. Ela diz que tudo o que eu pedi ao Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu recebo. Tudo é tudo, amado. João capítulo 14. Eu tenho meus segredos com Deus. Eu sei pedir algumas coisas para Deus para que Deus me responda. Mas você tem que criar o seu jeito e o seu meio. Porque é muito profundo o jeito que nós oramos. E às vezes eu vou te ensinar uma maneira e você não vai pegar. Mas aqui é o profundo, é a palavra de Deus, é isso que Deus responde. Você não vai receber de Deus se você não tiver fé, conforme lá Tiago capítulo 1, verso 6. A fé é uma certeza de algo que se espera, amado, é uma convicção de fato que não se vê, conforme ali Hebreus 11. Ora, o justo agrada a Deus por fé, conforme Hebreus 10. Então vamos falar no aspecto prático da fé, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz, pai, está escrito aqui, eu acabei de ler esse negócio. Eu estou fazendo prova com o Senhor, estou nessa posição que o Senhor está pedindo. E aí você pode falar com Deus. Toda oração exige uma ação, amado. Orar por uma porta aberta de emprego, pedir essa porta aberta e falar para Deus, Senhor, amanhã eu vou atrás dessa porta e que ela esteja aberta, porque a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Aí você vai e a porta vai estar aberta porque Deus é contigo. Porque a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse 3,7, que porta que o Senhor abre ninguém fecha. E o Senhor Jesus me garante, porque Ele pagou o preço daquela cruz. Conforme ali, 1 Timóteo capítulo 2. Então, amados, nós vamos falar com clareza, passar uma ideia correta e não errada no mundo espiritual, que nós temos inteligência para orar a Deus. Orar em nome de Jesus, orar de acordo com a vontade de Deus, a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Cristo, conforme João 3, e pedir a Ele tudo. Você pede tudo e vamos ver o que Ele vai dar. A oração tem que ser específica, tem que ter pedido certo e determinado, conforme João 15,7. Se você está pedindo alguma coisa em nome de Jesus, ou em nome de alguém, ou em nome de um santo, eu te digo que você não vai receber, porque a Bíblia fala de honra a quem tem honra, e a honra é o nome de Cristo. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e só Ele pagou o preço naquela cruz. Preço de morte, preço de cruz, ressurreto ao terceiro dia, assentado no alto sublime trono, e o Espírito Santo está sobre a terra, conforme Mateus 28, conforme Atos 2 e conforme ali Efésios, capítulo de número 1. E conforme Hebreus 1 também.
A graça e a paz, meus amados. Aprenda a orar segundo a palavra de Deus e seja chamado de bem-sucedido, bem-aventurado de Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. A graça e a paz.